Jesus vai abalar a sua estrutura. E isso não depende da sua condição financeira, seu nível de intelectualidade, suas habilidades, experiência de vida, nada disso. Jesus vai transformar a sua vida, vai abalar suas estruturas através da sua obediência. Para que você entenda melhor, vou te contar a história de um homem chamado Pedro, que estava lavando as redes após uma pescaria frustrada. E quando Jesus se encontra com ele, certamente ele estava cansado, fadigado, frustrado, decepcionado, porque a experiência não tinha sido boa. Ele tinha passado o dia todo em alto mar e não tinha pescado nada. Imagina como se sentia esse homem após tamanha frustração. Mas quando ele se encontra com Jesus, as coisas começam a mudar. Primeira coisa que acontece, Jesus pede para usar o barco que ele tinha. E ele concede. Jesus se afasta um pouco, faz o seu discurso e depois retorna e conversa com Pedro novamente. Vá lá, volta em alto mar e lança suas redes. E quando Pedro ele começa a argumentar com Jesus, ele fala: Jesus, olha só, eu fiquei o dia todo lá. Eu passei um dia super frustrado, eu não consegui pegar nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. O que eu entendo com isso? Aqui entra em ação o princípio da obediência. E tem, queridos, situações nas nossas vidas que muitas das vezes a gente vai precisar voltar. Eu vou precisar voltar para pedir perdão, eu vou precisar voltar para de repente reconquistar algo que eu perdi. Eu vou precisar voltar para poder corrigir alguma coisa que ficou pendente na minha vida. Eu vou precisar voltar para fazer aquele concurso que de repente eu deixei de lado. Eu vou precisar voltar de repente para investir nos meus sonhos e projetos que eu de repente deixei abandonado. E quando você utiliza o princípio da obediência, o resultado é extraordinário. Segundo a palavra de Deus, ele voltou ao alto mar. E ele lançou as redes. E quando ele lançou as redes, que ele começou a puxar, as redes se rompiam de tamanha bênção que vinha sobre a vida dele, de tamanha pesca. Era tanto peixe que ele não comportava em suas redes. Elas estavam se rompendo. Quando você se encontra com Jesus, você é sacudido de uma forma especial. E você precisa entender isso. O resultado extraordinário que Pedro teve foi simplesmente pelo princípio da obediência, o retorno dele. E quando ele começa a puxar essas redes, certamente as estruturas do seu barco começam a sacudir por todos os lados. Ele fica tão aterrorizado que quando ele se encontra com Jesus novamente, ele se prostra e reconhece que aquilo não era algo natural, era algo extraordinário. A base de Pedro estremeceu. O barco de Pedro estremeceu, a rede de Pedro estremeceu e ele teve que levantar as mãos para pedir ajuda. Ele teve que ir buscar ajuda porque a provisão era tamanha que ele não conseguia sozinho fazer o resgate das redes de alto mar. Outro barquinho teve que encostar do lado para que ele compartilhasse aquilo que Deus o entregou. Então entenda uma coisa. O que Deus tem para você, o que Deus vai fazer na tua vida é tão extraordinário que nada e nem ninguém vai poder impedir. A sua limitação humana, a sua fragilidade, a sua incapacidade, aquilo que você acha que não vai conseguir, Deus vai entrar em ação. E Jesus vai manifestar a sua graça de forma tão poderosa que você vai fazer a melhor colheita da sua vida. Você vai colher os melhores resultados da sua vida. Eu tenho certeza em afirmar que Pedro jamais fez tamanha pescaria. E isso foi resultado de algo chamado obediência. Vale a pena obedecer a Jesus, vale a pena caminhar com ele e se prepare para ter suas estruturas abaladas, mas não se preocupa, porque com ele os seus resultados serão extraordinários. Simplesmente obedeça e volte. A gente sempre olha, quando você fala em voltar, dá a impressão de retrocesso, mas com Jesus não existe retrocesso. O voltar com Jesus é voltar para fazer a melhor colheita da nossa vida, para colher o melhor resultado. Sabe aquele resultado que você jamais imaginou? É esse que Jesus tem para você. Então, vai lá, segue conforme ele te orientou e não se preocupe com o resultado, porque a nossa causa é mais importante do que o resultado. Que Deus te abençoe.